Olá, estamos de volta com o Senado agora. Nesta semana, a reforma política pode dar mais alguns passos no Senado. A comissão formada para propor mudanças no sistema eleitoral começa a definir os projetos de lei que seguem para o plenário. Não há consenso entre os 29 integrantes do colegiado e a decisão será no voto. O combinado é votar nesta semana 4 projetos da reforma política. A primeira mudança vale para prefeitos, governadores, senadores e presidente da República. Se o eleito a um desses cargos tiver o diploma, o registro ou o mandato cassado pela Justiça, haverá nova votação. Hoje, quem assume é o segundo colocado. Mas para a senadora Sandra Braga, a medida pode significar mais gastos. Nós estamos propondo aqui uma outra campanha, uma outra eleição. Vamos supor que haja um processo e que seja votado 6 meses antes de terminar o mandato do candidato. Então nós vamos fazer uma eleição 6 meses antes de uma nova eleição? Outra mudança é no fundo partidário, dinheiro usado para financiar as atividades das legendas. Neste ano, o orçamento prevê 867 milhões de reais. Pela regra atual, os 32 partidos registrados no TSE dividem 5% desse total, mesmo que não tenham nenhum deputado eleito. O projeto cria uma cláusula de barreira. Só recebe o dinheiro a legenda que mantiver diretório na metade dos estados e dos municípios. Um estado como São Paulo é difícil, mas você tem como chegar de forma fácil. No Amazonas, como é que vai fazer em relação a todos os municípios? Isso está muito, muito forte. Eu acho que eu diminuiria para 20 ou 30, teria que ser uma coisa mais razoável. A cláusula de barreira também vale para a propaganda no rádio e na TV. Pelo projeto, só vai ter acesso o partido com escritórios em 14 estados e 2.781 cidades. E vem mais mudanças. Hoje, os 28 partidos com representação na Câmara têm direito a um programa de rádio e TV por semestre. O tempo é igual para todos, 10 minutos. O projeto cria uma escadinha de acordo com o número de parlamentares eleitos. As siglas com até 4 deputados teriam direito a 2 minutos. De 5 a 10 deputados, 5 minutos. E só as legendas com mais de 10 parlamentares ficariam com 10 minutos. Me parece uma proposta prudente, uma vez que é uma proposta escalonada, que parte de um patamar mínimo, que não exclui ninguém, aqueles que elegeram pelo menos um parlamentar, um federal, estariam contemplados com uma fração desses recursos, mas vai subindo o nível de exigência de representatividade para participações maiores. Nos anos de eleição, a campanha de rádio e TV é reduzida de 45 para 30 dias e os programas passam de 50 para 30 minutos. A prioridade é para o candidato, nada de apoiadores e apresentadores. Também fica proibido usar trucagens, computação gráfica e efeitos especiais. Tudo para reduzir os custos. Produção é cara, marqueteiro é caro. Quer dizer, um cara que vai para uma campanha majoritária, um marqueteiro cobra dele 15 milhões para fazer uma campanha com televisão e tudo. Esse cara não tem salário para isso. Se ele for milionário, ele não tira do dele. Eu acho que esse tema, de televisão, senador Jorge, esse precisa ser aprofundado, debatido, porque a corrupção das campanhas vem exatamente daí. A comissão pode analisar outra proposta para reduzir os gastos de campanha. As despesas com funcionários ficam limitadas a 20% do total. Será proibido fazer pichação e usar placas, cavaletes, bonecos e faixas em lugares públicos, como viadutos, postes e paradas de ônibus. Carros de som apenas nos comícios. Para o relator, senador Romero Jucá, dá para votar mais projetos da reforma política ainda nesta semana. Como a questão de rede, de televisão e de rádio para fazer debates nacionais e debates estaduais, a questão da discussão se proíbe ou se não proíbe pesquisa publicada na última semana da eleição como fator de indução do voto, portanto é um ponto também que deve ser discutido. Então a gente tem ainda muitas questões que serão debatidas durante toda a semana.
A Comissão da Reforma Política se reúne a partir das 2h30 da tarde desta terça-feira. Na Câmara, outras propostas de mudança no sistema eleitoral tramitam em segundo turno no plenário e, se forem aprovadas nesta semana, vêm para o Senado. A presidente Dilma Rousseff sancionou nesta segunda-feira o Estatuto do Deficiente. Agora o país terá que se adaptar para garantir a cidadania de 47 milhões de brasileiros. O texto esperou mais de 10 anos para ser votado no Congresso. Os 126 artigos adaptam a lei brasileira à Convenção Internacional sobre Direitos da Pessoa com Deficiência. Pelo Estatuto, empresas com 50 a 99 empregados devem reservar pelo menos uma vaga para esse grupo de brasileiros. O Estatuto estabelece outras cotas para as pessoas com deficiência. Elas teriam direito a 10% das vagas em universidades ou instituições profissionalizantes, 3% das casas construídas em programas habitacionais pagos com dinheiro público e 2% dos lugares em estacionamentos. Além disso, 10% dos quartos de hotéis e dos táxis que circulam no país precisariam ser adaptados, assim como 5% dos carros de autoescolas e locadoras de veículos e 10% dos computadores em lan houses. A nova lei também estabelece um auxílio inclusão, um salário mínimo para pessoas com deficiência que não conseguem se sustentar. Hoje, o benefício é de 1/4 do salário mínimo. Os critérios para a concessão do auxílio vão depender de decreto da Presidência da República. É uma proposta cidadã que olha a questão dos deficientes com a atenção que eles efetivamente merecem e absolutamente coberta pelo Orçamento Geral da União. O presidente do ICEP, um instituto para profissionalizar pessoas com deficiência, comemora em especial um ponto da nova lei, a ampliação da cota para incluir as empresas com mais de 50 empregados. Com isso, a gente promove a inclusão, entendeu, no seio das empresas, a gente passa a conviver com as pessoas com deficiência, que o ICEP tem expertise nessa área, que sabe que as pessoas com deficiência, que têm condição de desenvolver qualquer trabalho e são pessoas competentes, basta dar a oportunidade para que ele possa efetivamente mostrar do que ele é capaz. A partir desse momento, serão mais visíveis, terão contemplado os seus sonhos numa lei maior, que é o Estatuto, que a partir daí, com 127 artigos, tanto na saúde como na educação, na segurança, na sensibilidade urbana, na moradia, na justiça, eles terão um tratamento que merecem. Senadores devem votar esta semana 2 medidas provisórias que trancam a pauta do plenário. Uma delas pode aumentar o salário de aposentados e pensionistas. Na sequência, pode ser analisado o projeto que revoga a participação obrigatória da Petrobras no modelo de partilha na exploração de petróleo da camada pré-sal. A matéria acaba com a obrigatoriedade de a Petrobras atuar como única operadora no pré-sal, o que inclui atividades de exploração, avaliação, desenvolvimento e produção nos campos. O projeto foi discutido em uma sessão temática com especialistas e esteve na pauta de votações na semana que passou, mas um acordo de líderes adiou a análise. Por conta da Petrobras viver os problemas que viveu, por conta dela não ter condição de ser operadora exclusiva de todos esses campos e de ter um capital mínimo de 30%, o governo não fez os leilões e isso atrasou a expansão da atividade no Brasil. Portanto, não tem pé, não tem cabeça, não faz sentido que a gente não faça essas mudanças, mantendo o pré-sal, mas dando liberdade à Petrobras para que ela possa fazer suas opções e permitindo que o setor de petróleo e gás possa contribuir de maneira afirmativa com a economia brasileira. A Petrobras é uma empresa que tem capacidade de investimento, tanto é que apresentou já um balanço positivo esse ano, será positivo novamente o segundo trimestre, conseguiu recursos tanto internamente quanto internacionalmente para financiar a companhia e financiar inclusive investimentos, e é muito importante que ela seja operadora exclusiva, porque isso garante uma exploração racional e não predatória, garante a política de nacionalização de componentes do processo da exploração.
O projeto continua na ordem do dia, mas agora só pode ser analisado depois da votação de 2 medidas provisórias que chegaram aqui ao Senado e trancam a pauta. A primeira é a MP 672, que ampliou até 2019 a política de valorização do salário mínimo. A medida prevê reajuste anual com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor e no crescimento do PIB nos 2 anos anteriores. Uma emenda da Câmara dos Deputados incluiu os aposentados e pensionistas nesse reajuste. A outra, a MP 673, dispensa máquinas agrícolas de emplacamento e licenciamento e prorroga para dezembro de 2019 o prazo para agricultores renegociarem dívidas do Programa de Aquisição de Alimentos. Também está na pauta do plenário o projeto de lei do Senado que estabelece um regime especial de atendimento socioeducativo a ser aplicado a menores que praticarem conduta prevista na Lei de Crimes Hediondos. Pessoas entre 18 e 26 anos que estiveram envolvidos quando menores em crimes graves poderão ter internação de até 8 anos a ser cumprida em estabelecimento especial, separados dos demais internos. O Senado agora volta a qualquer momento com outras notícias. Até a próxima.